nome é Alice Gomes, o pessoal me conhece como Lily, e eu sou uma terapeuta holística, ou seja, uma terapeuta que cuida do corpo, da mente e da alma. Eu já fiz vários vídeos contando a minha história, e assim, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês conhecerem, para não estender muito o vídeo. E assim, eu tô fazendo esse canal aqui como estágio, né, para as pessoas conhecerem meu tipo de trabalho. E eu também tenho um grupo no Facebook, quem quiser participar, alguns momentos assim, pra meditar, pra respirar, pra controlar a ansiedade e tal. Mas assim, nesse vídeo eu tô dando continuidade a um assunto que eu comecei, já fiz o primeiro, esse vai ser o segundo. E nessa série eu tô falando assim, sobre como provavelmente surgem os problemas que a gente tem, né? Eu também tenho transtorno de ansiedade. E assim, eu sei exatamente o que os portadores sentem. Então, independente se você tem ou não, se você é diagnosticado ou não, hoje em dia quase todo mundo tem problema com ansiedade, uns mais, outros menos. Mas é isso, assim. Então, eu falei no outro vídeo que eu vejo constantemente pessoas culpando outras por causa dos problemas que tem e tal, etc. Então eu vou esclarecer de onde é que surgem essas coisas, de acordo com a psicanálise, de acordo com o conhecimento passado por Freud, por Jung, e também a terapia comportamental dialética. E tudo isso, assim, pra gente entender mais ou menos como é que os problemas começam e o que a gente fazer pra se livrar, porque chega, gente, de ficar só procurando culpado e não avançar, entendeu? É o seguinte, identificou o problema, vamos avançar, o que fazer para se livrar, ou pelo menos aprender a conviver, aprender a lidar. Porque quando a gente muda o foco, o nosso olhar em relação a muita coisa na vida, às vezes só basta isso, só basta você mudar o seu olhar para muita coisa na tua vida começar a ficar mais leve, pelo menos, né? Mesmo que você não fique 100% curado e tal, porque a vida é cheia de altos e baixos, você pelo menos vai entender mais ou menos como se libertar daquilo e não deixar aquilo mais fazer tanta diferença na tua vida, né? Te oprimir tanto. Então eu falei sobre ambientes invalidantes no outro vídeo, que são geralmente onde surgem os problemas. Quase sempre vem da infância. Muitas vezes da gestação, né? Acontece. Às vezes é genético também, né? Tem isso também. Por exemplo, no meu caso é genético. As duas famílias têm problemas assim emocionais, né? Tem transtornos de origem emocional, vários tipos, porque quando eu falo assim transtornos emocionais ou transtorno de ansiedade é porque tudo traz ansiedade, mas são vários transtornos que a ansiedade vem com morbidade. Mas assim, no meu caso é mais genético realmente e também foi estresse pós-traumático que eu passei. Mas assim, existem coisas que vêm de muito longe, como eu expliquei no outro vídeo. Então assim, às vezes a gente traz cargas no nosso DNA que vem dos antepassados. Isso a constelação familiar explica, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas assim, a gente vem de criações, dependendo do tipo de família, se é mais tradicional, ou até às vezes da região que a gente vive no Brasil, que traz uma genética, né? Então assim, nossos avós, nossos pais, eles têm uma criação muito rigorosa, sabe? E às vezes ainda existe no DNA deles. E às vezes assim, invalidar sentimentos, às vezes não demonstrar pra ninguém, né? Tudo porque vem de uma educação totalmente antiga, né? E assim, antigamente qualquer transtorno era considerado esquizofrenia, né? Então assim, antigamente as pessoas começavam a ficar emocionalmente desequilibradas, então já era considerada esquizofrenia ou você realmente estava com tendência à loucura, né? Hoje em dia já tem, apesar de que constantemente é errado o diagnóstico de muita gente. Muitas vezes
o profissional detecta 3, 4 tipos de transtorno na pessoa, e quando é depois, acaba descobrindo que estava errado o diagnóstico, porque assim, os transtornos emocionais, eles são muito parecidos, e eles trazem outros em comorbidade. Então, até para o profissional é difícil diagnosticar. Por isso que acontece muito de ter diagnóstico errado, né? Às vezes a pessoa está tomando remédio, não está funcionando e tal, por causa disso. Porque às vezes é muito remédio para muito transtorno diferente e um interfere no outro. E como são muito parecidos e todos eles trazem ansiedade, então fica difícil para o profissional detectar isso. Então, assim, depressão sempre existiu. Transtornos emocionais sempre existiram. Eram mais, assim, visíveis em pessoas que bebiam muito. Por aí, assim. Mas sempre existiu. A gente vê muito claro em pessoas, tipo, muitos artistas. Acho que Van Gogh tinha transtorno emocional. E assim, vão descobrir hoje, mas antigamente era um bebo doido. Era assim que as pessoas eram tratadas, entendeu? Então, era dessa forma. As pessoas não achavam que precisava de tratamento. Era uma pessoa fora da casinha e acabou. Então, sempre existiu depressão. Então, era isso. As pessoas escondiam, né? Escondiam muito. Não tinha tratamento. Ou era considerado, baixou um demônio, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Então as pessoas ficavam invalidando os sentimentos, invalidavam os sentimentos o tempo todo. E até pouco tempo atrás ainda acontecia isso, né? As pessoas assim mais velhas que a gente, tipo, da idade mais ou menos dos nossos pais, sei lá, com 60, 70, 80, muitas pessoas da idade deles, na juventude, acabavam muitas vezes assim, invalidando os sentimentos, né? Sofrendo muito, escondendo muitas coisas, porque as pessoas mais velhas não compreendiam. Tipo, quando um jovem chega, hoje em dia, dependendo da família, né? Se a família for mais compreensiva e o jovem demonstra sinais de depressão, os pais cuidam. Apesar de que tem muitos que escondem, né? Também, principalmente assim, quanto mais tradicional for a família, mais famosa for a família, né? Mais escondem. Se tiver dinheiro, manda pro exterior. Se não tiver, mas enfim, tem que entender que é uma coisa que hoje quase todo mundo tem. Isso não é vergonha pra ninguém, porque ninguém tem um problema porque quer. Mas assim, na época dos nossos pais, era isso. Eu não tô bem e tal. Menino, você é novo, você não tem motivo pra estar assim, entendeu? Era desse jeito. Hoje em dia a gente pode ver ainda esses traços, sabe? Em pessoas mais velhas, né? Muitos filhos não têm coragem de conversar com os pais por isso, porque é sempre isso. Você é jovem, você não tem motivo pra se sentir assim. Mas é isso que eu tava falando no outro vídeo, sabe? Não julgue, não condene, não culpe as pessoas que educaram você por isso. Tipo, eu tô assim por sua culpa. Entendam que isso veio de muitas gerações. Talvez ele, na sua idade, tenha sido invalidado também. Tenha tido os sentimentos invalidados. Ele não fez aquilo por vingança em relação a você. É por falta de conhecimento mesmo. E hoje a gente já tem uma abertura maior. Em todo canto a gente vê, né? A gente sabe sobre esses assuntos. Mas as pessoas mais velhas nem sempre têm essa abertura. E às vezes também tem, tipo, não enxergam muito, assim, não querem enxergar muito. Tem aquela educação, assim, aquela mente fechada. É desse jeito, eu acho que é assim. Elas pensam dessa forma. E de uma certa forma, elas já estão velhas para mudar de opinião. E não adianta você ficar tentando dizer, porque quando você tenta explicar alguma coisa, e às vezes até o que acontece muito, às vezes a pessoa tem transtorno e convive com quem tem também, geralmente é uma pessoa mais velha, mas a pessoa mais velha acredita que aquilo ali não é transtorno, ela acha que as pessoas mais novas têm sempre que entender ela. E não adianta você chegar pra ela e dizer, olha, você tá com um problema, é legal você se tratar, porque uma adoece a outra, né? Acaba acontecendo isso.
Não adianta, porque a pessoa tá mais velha e sempre que você tenta explicar alguma coisa, ela, por ser mais velha, diz: eu sei. Você quer saber mais do que eu? E cala você, né? Então, o que é que acontece? Você se retrai, você se sente mal. Ou você ataca, você briga. E aquilo ali não resolve, não adianta. Só faz piorar a tua situação e a situação da outra pessoa. Então, eu queria deixar claro isso aqui. Não procure culpados pela tua situação. Procure soluções. Aquela pessoa é tóxica, ela tem problemas e faz mal pra você. Então é o seguinte, às vezes a pessoa é obrigada a conviver, às vezes você não tem dinheiro pra morar em outro lugar, ou às vezes você precisa cuidar das pessoas mais velhas e você não tá bem, aquela pessoa fica ali, ela não é grata, né, e tal, mas infelizmente ela trouxe toda uma carga, né, que provavelmente ela pode ter sido invalidada na juventude dela, nunca teve tratamento e hoje ela, assim, quase sempre as pessoas mais velhas já são um pouco mais difícil de convivência, né? É raro a gente ver, assim, aqueles velhinhos que são aventureiros e tal, assim, já são pessoas que têm uma alma mais jovem, né? Mas as outras não, geralmente elas trazem muito sofrimento, assim, do passado. E chega aqui e elas só querem, eles estão apegados ao sofrimento. E elas acabam, assim, expandindo, né? Aquela energia, assim. Mas, enfim, você tem conhecimento hoje. E você sabe que aquelas pessoas também sofreram. Tudo bem, ela pode ter feito você sofrer. Mas ela está tentando te educar. Foi o que ela aprendeu. Né? Ela não tem como saber. Você não vem com um manual de instruções. Assim, olha, tem que ser educado assim porque é frágil. Tem que ser educado de uma forma mais amorosa. Não pode falar isso, aquilo. Entendeu? Não tem um manual. Elas fizeram o que elas aprenderam, o que elas achavam que era melhor. E infelizmente, se foi pesado para você, e se hoje você é uma pessoa assim mais sensível, mas você ainda está em tempo de mudar. É claro que as raízes enficadas dentro de você são muito difíceis de remover. É verdade. Não é fácil, não. É um trabalho constante. Mas você tem que colocar isso constantemente na sua cabeça. Eu não sou culpado. E nem eu vou culpar ninguém. Eu simplesmente vou tentar mudar a minha vida. E eu vou passando algumas técnicas aqui pra vocês, pra gente ir melhorando, né? Enfrentando a vida em relação a isso, a como lidar com as pessoas assim. Mas é isso, assim. Tira a culpa, a mágoa, sabe? De dentro de você. Porque quando você se culpa, você se autodestrói. E quando você culpa os outros, também faz muito mal pra você. Você é como se fosse uma energia assim que fica travando. E vocês ficam debatendo o tempo todo. Então não resolve nada, não adianta você ficar brigando, você ficar culpando, sabe? Se liberta do passado. Compreende a ignorância das outras pessoas, né? Ignorância não quer dizer que não estudou ou nada disso. Tem muita gente que estudou muito, tem muito conhecimento, mas continua sendo ignorante. Porque não abre a visão para modificar a visão, assim. Elas querem, às vezes elas estão muito apegadas ao sofrimento e não querem modificar nada. E às vezes estão velhas demais para isso. E a gente que tem um pouco mais de conhecimento, que é um pouco mais jovem, né, precisa, assim, aprender. Porque quando você faz isso e você não confronta com aquela pessoa, se aquela pessoa vier brigar com você e tal, beleza, sabe? Sai de perto, deixa quieto. Se você tiver como se aproximar de uma forma legal, se aproxima, sabe? Porque às vezes a pessoa também precisa de carinho. E não vai doer você doar um pouco de carinho para aquela pessoa. Se ela não quiser, bom, você fez sua parte. Mas é isso, assim, não culpe sua família, não fica o tempo todo dizendo, a culpa é da minha família, ainda bem que a minha família me destruiu, sabe? Tem muita gente que eu vejo e diz, pensa numa família, minha família me destruiu. Então, não culpe, sabe? Tente se livrar desse sentimento que só faz mal pra você e só causa uma energia pior no ambiente. E é isso, assim. Vamos aprendendo aos poucos a lidar com todas as situações que a gente não pode fugir. Aceitação e ressignificação para nossa vida, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vamos dar sequência.